Olá! Será que você deveria utilizar chá de folhas de hortelã todos os dias? Quais os benefícios que essa planta milagrosa pode trazer para a sua saúde e quais os possíveis malefícios? É verdade que a hortelã tem propriedades medicinais, como ser um estimulante digestivo e ajuda a combater a ansiedade, ao mesmo tempo que te dá mais energia e foco, ou é apenas mito? Pois é, nesse vídeo eu vou falar sobre essa erva conhecida por suas propriedades curativas, chamada hortelã. Quais as melhorias você vai perceber em seu corpo se você começar a utilizá-la regularmente? E no final eu vou ensinar como preparar o chá de hortelã e a melhor maneira de consumi-lo para você potencializar seus benefícios da saúde. Por isso, fica até o fim. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí. E me conta, a hortelã faz parte da sua alimentação? Você toma chá de hortelã ou utiliza como tempero nos seus pratos? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreve aí embaixo. Vamos lá. Usamos a hortelã há milhares de anos. Um dos textos médicos mais antigos do mundo, o papiro egípcio de Ebers, escrito 1550 anos antes de Cristo, cita a hortelã como uma erva digestiva e uma arma para aliviar a flatulência. Mas não eram só os egípcios que conheciam e usavam a hortelã. Na Grécia e Roma antigas, o doce cheiro de menta era usado em rituais para perfumar o corpo e também considerado um símbolo de hospitalidade. E também como remédio natural. Médicos gregos como Galeno ensinavam que a hortelã evitava as pessoas a vomitarem sangue e poderia impedir as mulheres a engravidar. Já Plínio, o Velho, um naturalista romano, descreveu várias propriedades medicinais da hortelã, como sua capacidade de aliviar problemas digestivos e respiratórios. E não ficava restrita ali. Os chineses antigos, indianos, árabes, todos utilizavam a hortelã, tanto na culinária, tabule, saladas, para marinar as carnes, como carne de carneiro, e também de forma medicinal. E será que os antigos estavam certos de utilizar a hortelã como remédio? Sim, a hortelã é um caminho natural para uma vida mais saudável e plena. Como eu sempre digo, há muitas coisas que podemos fazer para melhorar nossas vidas e principalmente nossa saúde. Hoje, como você sabe, tem vários produtos que compramos no nosso dia a dia que tem óleo de menta. Pasta de dentes, enxaguantes bucais, chocolates, perfumes e até cigarro de menta. Cuidado, é provado que eles viciam mais que um cigarro normal. E qual a diferença entre a hortelã e a menta? As duas são plantas do gênero menta. No Brasil é mais comum chamar hortelã o pezinho de menta peperita ou hortelã pimenta, que tem folhas mais longas, pontiagudas, tem um sabor mais forte, ardido. E de menta, os pezinhos de menta espicata ou hortelã verde, que é essa aqui, que tem um sabor mais suave, folhas mais largas e é usada como tempero. Mas existem os regionalismos. Você pode conhecer a menta como hortelã ou vice-versa. Independentemente de como você a chame, ambas são fáceis de cultivar e de ter em casa. Eu mesmo tenho hortelã verde plantada aqui na minha cozinha. E também tem características semelhantes, sendo que a hortelã-pimenta tem mais mentol, que é um composto com propriedades anestésicas e anti-inflamatórias, então diminui dor e desinflama, e a hortelã verde tem menos desse composto. Porém, existe alguma evidência científica que apoie o que os antigos achavam sobre a menta? Ou será que ela serve só para fazer chá, como tempero e para deixar seus pratos mais saborosos? Vou dizer os 7 motivos pelos quais a hortelã deveria fazer parte do seu dia a dia. Benefício número 7. A hortelã poderia ajudar na sua memória. Imagine ter uma memória mais afiada. Pois é, desde os antigos, como Plínio, Velho e Galeno, eles mencionavam a hortelã como uma planta que aguçava a mente, melhorava a memória e era um tônico para melhorar a concentração. Pesquisas recentes em humanos já sugeriram que mastigar chiclete sabor menta poderia ter efeitos benéficos sobre a memória humana, embora outras tenham apresentado resultados mistos.
Porém, em animais é diferente. Um estudo publicado no Frontiers of Immunology, em abril de 2023, mostrou que apenas inalar o mentol, que é uma das substâncias ativas da hortelã, poderia melhorar a memória tanto dos ratinhos com Alzheimer, quanto aqueles jovens saudáveis, mostrando melhorias na memória e nas habilidades cognitivas após exposição prolongada ao mentol. Você pode me perguntar, apenas sentir o cheiro, qual é a relação entre nariz e memória? O olfato pode prever algumas doenças cerebrais. O cheiro é uma das principais coisas que se perde no Parkinson e no Alzheimer. Só para você lembrar o que aconteceu com a Covid. Acabava com o seu olfato e com sua memória também. A derretia. Então, memória e olfato têm relação sim. A hortelã e a menta possuem diversos compostos bioativos que ajudam o cérebro, como o ácido rosmarínico, que aumenta a produção de acetilcolina, um neurotransmissor essencial para a memória, o aprendizado, concentração. O mentol, que melhora o estado de alerta e vigilância. E também flavonoides, que protegem as células cerebrais contra danos oxidativos, combatendo o declínio cognitivo e prevenindo doenças neurodegenerativas. Claro, estudos são preliminares em ratinhos, não significa que vai fazer a mesma coisa em humanos. Mas vamos lá, né? Sentir um cheirinho de menta, que é agradável, pode não melhorar a memória, mas também não vai te fazer mal. Benefício número 6. A hortelã pode ajudar as mulheres com desequilíbrios hormonais. A hortelã contém fitosteróis, que são compostos vegetais que podem imitar os efeitos dos hormônios humanos. Isso pode ajudar a equilibrar os níveis de estrogênio e progesterona no corpo, que podem ajudar a aliviar os sintomas de desequilíbrios hormonais, como TPM, menopausa, menstruação irregular. E se você sofre de ovário policístico, um chazinho de hortelã pode te ajudar. Pode diminuir seu açúcar no sangue, claro, não adianta colocar açúcar no chá. Regula o ciclo menstrual, reduz os pelos da face e a acne, melhora o cabelo. Um estudo com mulheres com SOMP mostrou que ao mesmo tempo que reduz a testosterona, o chá de hortelã também aumenta os níveis de LH e FSH do corpo, que regula o ciclo menstrual e pode até aumentar a fertilidade nessas mulheres. Benefício número 5. A hortelã pode ajudar na digestão e também deixar seu hálito mais fresco. Lembra do papiro egípcio? Pois é, a hortelã possui propriedades carminativas que ajudam a aliviar gases e distensão abdominal. Também estimula a produção de bile, que é essencial na digestão das gorduras, reduz a inflamação do intestino, podendo ajudar em alguns sintomas de doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa. E também não é à toa que a pasta de dente tem mentol na fórmula. Vai sim ajudar no hálito mais fresco, porque a hortelã aumenta a produção de saliva e o mentol tem propriedades antibacterianas que combatem as bactérias que causam o mau hálito. Mas olha, se você sofre de um mau hálito, escove os dentes direito, sua língua e passe no dentista, vai. Benefício número 4. A menta pode te dar energia sem deixá-lo ansioso como o café. Se você sente muito elétrico com café, treme as mãos, a hortelã pode ser uma alternativa para aumentar sua energia sem os efeitos colaterais da ansiedade. A hortelã contém mentol, que estimula o sistema nervoso central e aumenta o estado de alerta sem interferir no seu sono. Como você sabe, o café age na adenosina. Ele é um antagonista da adenosina, bloqueando seus receptores no cérebro. A adenosina vai acumulando no corpo, dando aquela sensação de cansaço e sono. A menta não age na adenosina, sim aumenta a produção de dopamina, noradrenalina, além de ter um efeito vasodilatador, melhorando a circulação sanguínea, oxigenação para o cérebro, reduzindo a sensação de cansaço sem te deixar ansioso e nem comprometendo o seu sono. Benefício número 3. Pode ajudar na sua pele e cabelo. Como eu falei, a hortelã pode reduzir a acne, pois tem propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, adstringentes, então pode reduzir aqueles poros dilatados. E o mentol também pode reduzir a oleosidade da pele. Você vai ter uma pele com aparência mais radiante e jovem. E para o cabelo também pode reduzir a oleosidade, diminuindo caspa, aliviando coceira no couro cabeludo. Por isso que algumas marcas de shampoos colocam o mentol na fórmula e podendo estimular o crescimento capilar, porque aumenta a circulação sanguínea do couro cabeludo.
Benefício número 2, pode ajudar na sua respiração. Você pode lembrar daquele Vic Vaporub. O mentol é um descongestionante natural que ajuda a abrir suas vias aéreas e também reduz o congestionamento nasal. Pode ser útil com pessoas com resfriados, alergias, sinusites. A hortelã também ajuda a facilitar a expectoração, sair aquele catarro das vias aéreas. E também tem efeito anti-inflamatório, antimicrobiano, relaxante muscular. Então pode aliviar a tosse. E benefício número 1, pode aliviar as suas dores. É só você pensar no gelol, no salompas, porque tem aquele cheiro. Porque tem mentol, como eu falei, um componente ativo da hortelã com propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. O mentol atua bloqueando os canais de sódio nos nervos, impedindo a transmissão dos sinais de dor para o cérebro. Além disso, o mentol causa aquela sensação de frio na área aplicada que ajuda a distrair o cérebro e mascarar a dor. Os antigos usavam para dor de cabeça, dor muscular, para dores das articulações, no caso da artrite reumatoide, para dor de dente, dor de estômago. E claro, essas tradições tinham um fundo de verdade. E quais os riscos da hortelã? Como eu sempre digo, evite o consumo exagerado de qualquer coisa. Não é porque a hortelã faz bem que você vai colocar folha de hortelã em tudo. No geral, a hortelã é uma planta segura. Porém, se você sofre de refluxo, melhor evitar. O mentol relaxa o esfíncter inferior do esôfago, por isso vai facilitar aquele retorno do ácido para o esôfago, causando azia, além de regurgitação de alguns alimentos. Também, a hortelã pode estimular a produção de ácido clorídrico no estômago. E claro, algumas pessoas são alérgicas a ela. Você não vai tomar ou comer hortelã se você é alérgico, se sente coceira, urticária, inchaço. Se você toma muitos remédios, tem um problema de saúde específico, converse com o seu médico. Alguns medicamentos, como anticoagulantes e antihipertensivos, podem interagir com a hortelã, especialmente se você exagerar. Tem algumas pessoas que é melhor evitar, como grávidas, mulheres que estão amamentando, crianças pequenas. E qual a melhor maneira de usar a hortelã para ter o máximo de benefícios? Use a hortelã fresca. A hortelã fresca é mais saborosa e tem um aroma mais forte do que a hortelã seca. Experimente diferentes formas de usar a hortelã. Você pode usar em chás, em sucos, abacaxi com hortelã, saladas, molhos, carnes, sobremesas e outras receitas. Só não exagere. Você também pode usar óleo essencial de hortelã em aromaterapia, massagens, compressas. Para melhorar a saúde da pele e cabelo, faça uma máscara facial com folhas de hortelã amassadas no iogurte natural. Adicione algumas gotas de óleo essencial de hortelã ao seu shampoo ou mesmo enxague o seu cabelo com chá de hortelã. E como preparar o chá de hortelã? Ingredientes: uma xícara de água, 10 folhas de hortelã fresca e, opcional, açúcar ou mel a gosto. Não precisa, tá? Aqueça a água até ferver, desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã. Cubra a xícara e deixe a infusão por 5 a 10 minutos. Coe o chá. Você pode adicionar outras ervas como camomila, gengibre, capim-limão. O chá de hortelã pode ser bebido quente ou frio. É isso, consuma com moderação e aproveite os benefícios da hortelã para a sua saúde. Saúde para você. Gostou do vídeo? Lembre de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre Ora Pronobis, que eu falo tudo sobre esse super alimento. E meu vídeo sobre água com limão, será que vale a pena? Meu nome é André Vander, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!